Em nossa caminhada cristã vão surgir momentos e situações que vão nos ensinar a esperar com paciência pela orientação do Senhor e também aquietar o nosso coração, tal como aconteceu com o povo de Deus quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Também vão surgir momentos em que nós seremos desafiados a depositar nossa confiança numa orientação clara da Palavra de Deus, para que tenhamos coragem de prosseguir com fé e determinação, mesmo que seja por um caminho que de início a gente não consiga enxergar uma porta aberta, como aconteceu com os levitas na passagem do Rio Jordão. Mas na reflexão de hoje eu quero ressaltar o valor de trazer à memória as bênçãos que nós vamos colecionando ao longo da nossa caminhada cristã, porque são essas lembranças que despertam em nós uma constante atitude de gratidão e que fortalecem a nossa confiança no Senhor para que nós possamos aceitar novos desafios que vêm pela frente sem perder a esperança. Além disso, o ato de recordarmos as bênçãos recebidas também serve como um testemunho e como um estímulo para os nossos filhos e para os novos convertidos, para que eles também aprendam a caminhar com o Senhor e a colocar a sua confiança, a sua obediência e a sua fé no Senhor. Quando os levitas entraram no Rio Jordão, carregando a Arca da Aliança, o Senhor abriu um caminho excelente para o povo passar. Amontou as águas que vinham de cima, fez escorrer as águas do rio abaixo e o povo começou a passar no leito seco do rio. E nesse momento Deus falou com Josué. Josué, sim, Senhor, disse ele, eis-me aqui. E Deus disse, hoje eu começo a engrandecer o seu nome perante este povo, assim como eu fiz com o meu servo Moisés. Agora, pois, escolhe 12 homens fortes, um de cada tribo, e mande que eles peguem uma maior pedra que eles conseguirem carregar no ombro, ali mesmo no lugar onde estão parados os levitas com a arca, e levem estas pedras para outra margem do rio até o local onde vocês vão acampar. E disse mais o Senhor, com essas pedras você levantará um memorial para que o meu povo possa se lembrar sempre do que eu fiz por vocês nesse dia. Elas vão servir como um sinal para vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras, pai? Vocês vão responder, as águas do Jordão foram interrompidas no dia em que a Arca da Aliança do Senhor passou por aqui. E essas pedras serão como um memorial perpétuo para o povo de Israel. Um memorial, como o próprio nome já diz, é um monumento, ou um gesto, ou um momento marcante, cujo objetivo é trazer à memória algo que Deus tenha feito ou prometido fazer. Como o arco-íris, que foi como um memorial que Deus colocou no céu após o dilúvio, para que lembrássemos sempre da consequência do pecado, que é a destruição, mas também para que nos lembrássemos que Deus providenciou um meio de salvação, no caso foi a arca, e deu oportunidade para quem acreditasse, entrasse e fosse salvo. Deus também estabeleceu a celebração da Páscoa como um memorial para que seu povo se lembrasse sempre que Deus o libertou da escravidão do Egito e lhes deu uma nova vida, um novo jeito de viver, uma nova identidade, uma nova terra. Jesus estabeleceu a ceia como um memorial para que todos os seus seguidores nunca se esquecessem do alto preço que ele pagou para nos libertar da escravidão do pecado. E foi por isso que ele disse, fazer isso em memória de mim. É um memorial, memória de mim. E lá no Jordão, Deus mandou que fosse levantado um memorial, porque ele conhecia muito bem essa tendência para a amnésia espiritual que costuma se manifestar no meio do seu povo, fazendo-os esquecer dos benefícios recebidos. E de fato, quando a gente continua lendo a história do povo de Deus, a gente descobre com tristeza que aquela geração se esqueceu dos feitos do Senhor. E não demorou muito para que eles se esquecessem de Deus, do que Deus fez por eles, porque eles se adaptaram aos costumes pagãos dos povos ao redor. Isso aconteceu porque eles deixaram de trazer à memória, como forma de gratidão, o compromisso, os benefícios que o Senhor concedeu a eles. Além deles não cultivarem esse hábito, eles também não ensinaram os seus filhos a amarem o Senhor. Por isso, quando toda aquela geração morreu, a Bíblia diz que se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem os seus grandiosos feitos e fez o que era mal perante o Senhor. Os filhos daqueles crentes não conheciam Deus. Por quê? Porque os seus pais não levaram seus filhos
aos memoriais de sua fé. Então, meu irmão e minha irmã, para evitar que isso aconteça conosco e com os nossos filhos, para evitar que aconteça a mesma coisa que aconteceu com aquela geração, nós devemos seguir a orientação da palavra de Deus, especialmente aquilo que o salmista nos diz, lá no Salmo 78, que as coisas que nós ouvimos e aprendemos, as coisas que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Para que a geração que vem depois não possa se esquecer do Senhor e obedecer ao Senhor e seguir os seus mandamentos. Para aquela geração, o memorial ia começar ali, depois do rio, na entrada da terra prometida, com aquelas 12 pedras que foram tiradas do rio. Ia servir como um memorial para que eles pudessem aprender que a ação sobrenatural de Deus na vida deles é através dessa ação sobrenatural que é possível começar uma nova vida. E para nós, devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Trazer sempre à memória os memoriais da nossa fé que foram estabelecidos por Deus, os marcos que foram estabelecidos pelos nossos pais, pelos nossos guias espirituais, pelos nossos professores de escola dominical, pelos nossos pastores, pelas mensagens que já ouvimos, pelas coisas que temos aprendido na igreja, pelas leituras que já fizemos, pelos momentos marcantes da nossa caminhada com Deus nessa vida que Ele tem nos dado. E enquanto isso, nós devemos ir ensinando os nossos filhos os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, para que eles também aprendam a colocar em Deus a sua confiança e assumam um compromisso pessoal com o Senhor, e para que eles obedeçam os seus mandamentos. Que o Senhor lhes dê sabedoria para viver conforme esta palavra e ensinar os seus filhos também. O Senhor te abençoe.